Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na parte da manhã, eu tive a honra de presidir uma comissão, uma audiência pública realizada pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. E o tema abordado nesta audiência pública era Teatro Municipal do Estado do Rio de Janeiro. E os depoimentos, tanto de representantes dos corpos artísticos e da própria presidência da Fundação Teatro Municipal, foram estarrecedores, na medida que todos eles apontavam um estado lamentável de carência. Se não for tomado as devidas providências, daqui a pouco, até a impossibilidade de realização de espetáculos naquele teatro que é um orgulho de todo o Brasil. E é claro que o estado de carência, a justificativa, se deve à situação de crise que passa no momento o estado do Rio de Janeiro, uma crise nas suas finanças. Mas não é só crise nas suas finanças, tem que levar crise de finanças, crise política, crise moral, crise de ética, crise de todas as naturezas. Nós temos um governo, ou desgoverno, nesse estado do Rio de Janeiro, que já devia ter pedido o boné colocado na cabeça e ir para sua casa, porque a permanência dele significa cada vez mais aumentar o suplício do povo fluminense. Cada vez mais o suplício do povo fluminense realmente aguça, cada vez se torna maior. E quando se torna maior, através das políticas públicas que são colocadas em prática e que deixam no rastro, cada uma delas, a produção da desigualdade, a produção da miséria, a produção do desemprego, a produção da falta de renda, a produção da extinção, inclusive, não só no mundo do trabalho, mas entra também no mundo do capital, na medida que você começa a andar pelas ruas e ver a quantidade de lojas fechadas, escrito na frente, aluga-se ou então vende-se. Isso daí é uma demonstração de falência do Estado. Enquanto isto, o governo continua a adotar procedimentos, esses que foram os procedimentos responsáveis pelo caos que se encontra atualmente no estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que ontem mesmo aqui, então de repente se aprova nessa semana, na semana anterior, matérias que continuam dando benesses às cegas para empresas do estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar bem claro que quando a gente fala contra isenções fiscais, quando a gente fala
Não, nós não somos contra as isenções fiscais, nós somos contra as isenções fiscais da forma como é dada, de forma totalmente irresponsável. Irresponsabilidade que chega às vezes às raias da imoralidade, porque dá benefício fiscal para a Ambev, dá benefício fiscal para a Land Rover, dá benefício fiscal exatamente para as empresas que financiam as campanhas de políticos do PMDB. Isso é imoralidade. Cervejarias. Então, eu acho que foge um pouco daquilo que pelo menos devia ser uma norma, com uma certa roupagem de legalidade, mas totalmente ilegítima e ilegal. Então o governo, esse governo pezão, quer dizer, ele tem que desocupar. Eu tenho o meu receio, porque ontem mesmo eu falava, cada mensagem que chega aqui, ontem, por exemplo, era redução de juros e multas daqueles que são devedores do Estado. Ora, quando você começa a reduzir, como você começa a dispensar dívidas de pessoas ou de empresas que têm com o Estado, você está com esse tipo de atitude penalizando quem é o bom pagador. Ora, se eu sou bom pagador em relação àquilo que me toca, em termos de taxas, de tributos, de impostos, na medida que eu vejo um que não paga taxa, que não paga imposto, que não paga tributo, ser beneficiado, então eu vou começar a duvidar de que a minha atitude está sendo correta, está inclusive me prejudicando frente àqueles que não pagam e que são, digamos, em termos de empresas concorrentes. Uma empresa deve para o Estado, paga em dia. A outra empresa do mesmo ramo deve para o Estado e não paga em dia. Não paga, continua sem pagar, não é só, continua sem pagar. Aí o Estado diz que para conseguir dinheiro para colocar nos cofres do Tesouro do Estado, então cria uma situação onde o devedor se sinta estimulado para pagar. E aí o devedor estimulado para pagar, mas dispensando-se de juros, dispensando-se de multas, o que você está promovendo como Estado entre duas empresas, essas duas empresas, uma concorrência totalmente desleal. Ou seja, a assimetria. E o que acontece é o seguinte: na medida que você deixa de captar recursos para o Tesouro com esse tipo de atitude, de procedimento, significa que começa a reduzir a sua receita. E esta receita é por conta da inexistência dela, não suficiente, que as políticas públicas de caráter social estão realmente em frangalhos. Ou seja, não se tem a política de saúde atendendo o usuário naquilo que é uma necessidade básica sua, não tem atendimento na política pública de educação àqueles jovens que necessitam de uma escola para iniciar a sua aprendizagem, ou uma escola até nível médio, técnico, onde você adquire um aperfeiçoamento numa determinada função profissional. Então, falta dinheiro, porque o dinheiro que devia entrar nos cofres do Tesouro, ele simplesmente é entregue de mão beijada àqueles que são devedores do Estado. Então, isso daí é um negócio complicado. E é claro que
em relação a todas as políticas, sendo mais escandaloso ainda na política da cultura. Então, esta praticamente parece que é o patinho feio mesmo, porque o dinheiro que chega lá é minguado, não necessário para cobrir as despesas sequer de manutenção e preservação dos equipamentos culturais que existem no estado do Rio de Janeiro. E aí, é claro que chega também no Teatro Municipal. Esse que é o orgulho, esse que louva-se o tempo todo, principalmente os governantes, quando querem mostrar que está dando uma determinada verba destinada para o Teatro Municipal. Então, no discurso, cita o Teatro Municipal como ícone da cultura brasileira, o orgulho do estado do Rio de Janeiro em ter exatamente aquele espaço, né, onde cultura existe de forma permanente. Mas só que cultura, e para existir de forma permanente, tem, primeiro, que tratar bem o espaço. Segundo, tratar bem quem faz o espaço ter uma vida ativa. E aí é quando você entra exatamente nos corpos artísticos. É o coro, é a orquestra, é o balé, ou seja, todos os profissionais responsáveis por estas atividades realizadas na cultura pelos corpos artísticos, esse povo tem que ser valorizado, estimulado, apoiado e dando-lhes a condição salarial de viver com dignidade, que é isto que se quer. Até para ele ter à disposição de forma natural para produzir a cultura, para fazer a cultura, para dar a cultura para todos. Então, é lamentável que o governo não tenha esse entendimento e trata o Teatro Municipal com um verdadeiro descaso. Um verdadeiro descaso. Descaso este que significa um verdadeiro desrespeito para a população do estado do Rio de Janeiro. Eram estas considerações que eu gostaria de fazer e por hoje aqui encerro a minha intervenção.